Na Península Ibérica existiu um reino poderoso, herdeiro do Império Romano. Cidades magníficas que antes falavam o latim e o germânico, agora ouviam uma nova língua, vinda do outro lado do mar. Em 1711, o reino visigodo da Espanha, enfraquecido por guerras civis e disputas de poder, viu suas defesas se romperem. Uma força muçulmana composta por árabes e berberes cruzou o Estreito de Gibraltar e, numa campanha militar fulminante, varreu a Península Ibérica. Toledo, a grande capital, caiu. Sevilha, Córdoba, Saragoça, uma a uma, as joias da coroa visigoda foram conquistadas. Para muitos, parecia o fim da história da cristandade na Península Ibérica. Mas, no extremo norte da península, espremida entre o mar tempestuoso e as muralhas intransponíveis das montanhas, uma faísca de resistência ainda estava acesa. Uma faísca que daria origem a um reino forjado na adversidade. Um bastião de pedra e teimosia que se recusou a apagar. Essa é a história do Reino das Astúrias, uma saga de como um punhado de refugiados escondidos não apenas sobreviveu, mas iniciou uma jornada de séculos que mudaria para sempre o destino da Espanha, de Portugal e do mundo. Essa é a história do braço da Reconquista. O Reino das Astúrias tinha como lar as Cordilheiras Cantábrica, picos afiados que rasgavam as nuvens, vales profundos e isolados, florestas densas e um clima rigoroso. Este não era um lugar para grandes exércitos marcharem em formação. Era um labirinto natural, um forte construído pela própria terra. Foi para cá que fugiram nobres visigodos, clérigos e soldados que se recusaram a se submeter aos novos governantes. E entre eles emerge Pelágio. As crônicas posteriores o pintam como um nobre visigodo de sangue real, um guardião da antiga ordem. Historiadores modernos debatem se ele não seria na verdade um líder local, um chefe asturiano que já conhecia aquelas montanhas com a palma de sua mão. A verdade provavelmente está em algum lugar do meio, mas o que importa não é tanto a sua linhagem, e sim o que ele fez. Ele uniu os guerreiros locais e os refugiados visigodos sob uma única bandeira, a da resistência. O Emirado de Córdoba não podia ignorar essa pequena bolsa de insubmissão. Enviaram uma força para esmagar a rebelião, e foi em 722, num vale estreito e sinuoso conhecido como Covadonga, que o destino da Espanha como conhecemos foi selado. As crônicas cristãs falam de uma vitória milagrosa, onde um pequeno grupo de guerreiros asturianos, usando o terreno a seu favor, emboscou e aniquilou um exército muito maior. As crônicas muçulmanas, por outro lado, minimizam o evento, descrevendo-o como uma mera escaramuça. Mas a escala da batalha não importa, o que importa é o seu resultado simbólico. Em Covadonga, pela primeira vez, a onda da conquista foi detida. A vitória, por menor que fosse, enviou uma mensagem poderosa: a resistência era possível. O Emirado, com problemas maiores em outras partes de seu vasto território, decidiu que pacificar aquelas montanhas inóspitas não valia o esforço. E nessa brecha, nessa hesitação, o Reino das Astúrias nasceu. Pelágio foi aclamado como rei ou príncipe e estabeleceu sua modesta corte em Cangas de Onís. Não era um reino de palácios e luxo, mas um reino de sobrevivência. Após sua morte e o breve e trágico reinado de seu filho, Fávila, que segundo a lenda foi morto por um urso, o poder passou para um homem que transformaria a sobrevivência em expansão: Afonso I, o católico. Afonso I, genro de Pelágio, entendeu que para o reino crescer, ele precisava de segurança. E ele empreendeu uma série de campanhas audaciosas, não para conquistar e ocupar grandes cidades, mas para criar uma zona de ninguém. Ele atacou as guarnições muçulmanas no Vale do Rio Douro, levando consigo os cristãos que lá viviam e devastando a região. Essa tática brutal criou o que ficou conhecido como o Deserto do Douro, uma vasta terra de ninguém. Uma fronteira despovoada que servia como um escudo protetor para o coração das Astúrias. Foi uma estratégia de guerra arrasada que garantiu a consolidação do reino. O primeiro século do Reino das Astúrias foi uma luta constante, marcada por batalhas contra inimigos externos e por violentas disputas internas pelo poder. Reis foram assassinados, nobres se rebelaram, mas foi dessa turbulência que emergiu a figura que daria ao reino sua identidade definitiva: Afonso II, o Casto. Afonso II, que reinou entre 791 a 842, impressionantes 51 anos, foi o grande arquiteto do Estado asturiano.
Ele transferiu a capital de Cangas de Onís para Oviedo, um local mais central e estratégico. Mas ele fez mais do que apenas mudar o endereço. Ele transformou Oviedo numa capital real, construindo palácios, igrejas e muralhas. Ele queria que Oviedo fosse uma nova Toledo, a herdeira da glória visigoda perdida. E aqui chegamos a uma das ideias mais poderosas e importantes de toda a Idade Média Ibérica: a ideologia neogoticista. Afonso II e seus clérigos promoveram ativamente a ideia de que o Reino das Astúrias não era um reino novo, mas sim a continuação legítima do reino visigodo. Eles se viam como os herdeiros de um trono usurpado, e sua luta não era apenas por terra, mas pela restauração de uma ordem justa e cristã. Essa ideologia deu à Reconquista sua justificativa legal, moral e, acima de tudo, divina. Eles não eram rebeldes, eram restauradores. E, como se os céus quisessem confirmar essa missão divina, algo extraordinário aconteceu durante o reinado de Afonso II. Em 813, um eremita chamado Pelágio afirmou ter sido guiado por uma estrela a um antigo túmulo no oeste de Galiza. A notícia chegou ao rei, que viajou pessoalmente ao local. Após investigações, o bispo local declarou que aquele era, sem sombra de dúvidas, o túmulo de São Tiago Maior, o apóstolo de Jesus. A descoberta do túmulo de Santiago de Compostela foi um divisor de águas. De repente, o pequeno e isolado reino das Astúrias possuía uma das relíquias mais importantes da cristandade. Santiago tornou-se o padroeiro da luta contra os muçulmanos. O grito de guerra, Santiago e Sierra, Espanha, ecoaria pelos campos de batalha por séculos. O caminho de Santiago nasceu, atraindo peregrinos, cavaleiros, comerciantes e a atenção de toda a Europa para aquele canto esquecido da península. O reino ganhou uma arma espiritual e um canal de comunicação direto com o mundo cristão. Foi nessa época que floresceu uma forma de arte única, a arte pré-romântica asturiana. Monumentos como a igreja de San Julián de los Prados, em Oviedo, e mais tarde, sob Ramiro I, as joias de Santa Maria del Naranco e San Miguel del Lillo são testemunhas dessa era. Com suas linhas elegantes, arcos de volta perfeita e uma sensação de força e permanência, o reino dizia ao mundo: nós estamos aqui, nós construímos coisas belas e duradouras, nós somos uma civilização. Com as fundações ideológicas, religiosas e culturais firmemente estabelecidas, o reino das Astúrias estava pronto para seu grande ato final de expansão. Essa fase foi liderada por seu último grande monarca, Afonso III o Magno. Afonso III reinou de 1866 a 910 e aproveitou um período de fraqueza e conflitos internos no Emirado de Córdoba para levar a guerra até o inimigo. Ele liderou seus exércitos para o sul, quebrando a barreira do deserto do Douro. Cidades importantes como Porto, Coimbra, Zamora e Simancas foram conquistadas e, crucialmente, repovoadas. O repovoamento foi a chave. Não se tratava de apenas atacar e recuar, tratava-se de ocupar, construir castelos, estabelecer comunidades e empurrar permanentemente a fronteira para o sul. Sob Afonso III, o reino das Astúrias atingiu sua máxima extensão territorial. Ele foi um guerreiro, um patrono da cultura e da história. Foi sob seu comando que foram escritas as grandes crônicas que solidificaram a ideologia neogoticista, contando a história do reino desde Pelágio e conectando-o diretamente aos reis visigodos. Ele estava conscientemente escrevendo a narrativa que legitimaria seu reino e inspiraria as gerações futuras. Mas o próprio sucesso de Afonso III criou um novo desafio. A capital Oviedo, aninhada nas montanhas, estava agora longe da fronteira ativa, longe do centro de gravidade do reino em expansão. A fronteira do Douro era onde a ação acontecia, onde as oportunidades e os perigos eram maiores. A velha capital de resistência já não servia para um reino de conquista. E assim, após a morte de Afonso III e uma breve crise sucessória entre seus filhos, seu herdeiro Garcia I tomou uma decisão fatídica em 924. Ele moveu a corte de Oviedo para a cidade de Leão. Leão, situada numa planície estratégica, era a plataforma de lançamento perfeita para as próximas fases da reconquista em direção ao sul. Essa mudança não foi o fim do espírito asturiano, mas sim a sua evolução. O reino das Astúrias não foi destruído, ele se transformou.
ele deu lugar ao poderoso Reino de Leão. A semente plantada em Covadonga havia se tornado uma árvore robusta, e agora seus galhos estavam prontos para se espalhar ainda mais. O Reino de Leão, que sucedeu diretamente às Astúrias, continuou a expansão. Do Reino de Leão surgiria um condado fronteiriço rebelde e ambicioso chamado Castela, que eventualmente se tornaria o reino dominante da península. E também do seio de Leão nasceria outro condado, o Condado Portucalense, que lutaria por sua independência para se tornar o Reino de Portugal. A ideologia de restauração, a devoção a Santiago e a própria noção de Espanha como uma entidade a ser reconquistada foram todos forjados nos vales e nas montanhas das Astúrias. A identidade espanhola moderna e a identidade portuguesa estão inextricavelmente ligadas a este primeiro ato de resistência. A história do Reino das Astúrias é uma lição poderosa sobre como a geografia pode moldar o destino, como a ideologia pode ser uma arma tão potente como uma espada, e como a cultura pode florescer nos lugares mais imprevisíveis. O Reino das Astúrias durou cerca de 200 anos. 200 anos que prepararam o palco para os 700 anos seguintes. Uma pequena faísca que, contra todas as probabilidades, iniciou um incêndio que redesenhou o mapa da Europa. E tudo começou ali, naquelas montanhas verdes e chuvosas, onde a história da cristandade ibérica se recusou a morrer. No grande tabuleiro de xadrez da história medieval europeia, existem reinos cujos nomes todos conhecemos. Inglaterra, França, o Sacro Império Romano, mas um poderoso reino ibérico acabou sendo eclipsado na sombra destes gigantes, apesar de ser um verdadeiro pioneiro que moldou o destino da Península Ibérica e do próprio conceito de governo ocidental. Hoje vamos desenterrar a história de um gigante, um reino de reis guerreiros e rainhas poderosas, um reino que foi berço do parlamentarismo séculos antes de a ideia se espalhar pela Europa, um reino cujo símbolo, o leão púrpura, ainda ruge com força na bandeira da Espanha. Esta é a história do Reino de Leão. No século X, a Península Ibérica estava dividida. No sul, o poderoso Emirado de Córdoba dominava. No norte, pequenos reinos cristãos resistem e tentam avançar para o sul no movimento que conhecemos como a Reconquista. O maior e mais poderoso desses reinos era o Reino das Astúrias. Seu rei, Alfonso III, conhecido como o Magno, foi um líder formidável, expandindo suas fronteiras e consolidando seu poder. Mas, como em muitas grandes histórias, o drama veio de dentro. Em 910, pressionado por uma conspiração liderada por seus próprios filhos, Alfonso III foi forçado a abdicar. O vasto reino foi então dividido. Fruela ficou com as Astúrias originais, Ordóño governaria a Galiza e o filho mais velho, Garcia, recebeu a parte mais importante e estratégica, as terras do sul, cuja principal cidade era Leão. Garcia I moveu a capital de Oviedo para a cidade de Leão, e nesse momento, em 910, nasceu oficialmente o Reino de Leão. Não foi um começo fácil. O reinado de Garcia foi curto e marcado por lutas para fixar a fronteira no Rio Douro. Com sua morte sem herdeiros, o trono passou para seu irmão, Ordóño II, que uniu a Galiza e Leão. Ordóño foi um rei implacável, um guerreiro que enfrentou os exércitos de Córdoba em batalhas sangrentas, como a desastrosa Batalha de Valderrunquera. Apesar das derrotas, ele nunca desistiu de expandir o reino para o sul. Após a sua morte, seu último irmão, Fruela II, reuniu todas as terras originais do seu pai, unindo Astúrias, Leão e Galiza. A coroa de Leão era, agora, a coroa mais importante de toda a Espanha cristã. O século XI marcou a ascensão de Leão ao seu apogeu, e no centro desse poder estava um homem de grande ambição, Alfonso VI. Ele não era apenas um rei, ele se via como o herdeiro dos antigos reis visigodos, o primeiro monarca a se autoproclamar Imperator totios Hispaniae, ou seja, imperador de toda a Espanha. Em 1085, Alfonso VI conquistou a Joia da Coroa, a antiga capital visigótica de Toledo. Foi uma vitória monumental. Pela primeira vez, uma das grandes cidades do Al-Ándalus caía em mãos cristãs de forma permanente.
A queda de Toledo mudou o mapa do poder na península para sempre. O corte de Afonso VI era um centro de poder e intriga. É nessa época que viveu uma das figuras mais lendárias da história espanhola, Rodrigo Díaz de Vivar, mais conhecido como El Cid Campeador. A relação entre Alfonso e El Cid era complexa, uma mistura de serviço, desconfiança e exílio que se tornou material para poemas épicos. Mas a grandeza de Leão não dependia apenas de seus reis. Após a morte de Alfonso VI, o trono passou para sua filha, Urraca I. Em uma era dominada por homens, Urraca se tornou a primeira rainha de plenos direitos em toda a Europa. Ela não era uma mera consorte ou regente, ela era uma verdadeira e toda poderosa rainha. Seu reinado foi tudo menos tranquilo. Seu casamento arranjado com Alfonso I de Aragão, o Batalhador, foi um desastre político e pessoal, levando a anos de guerra civil. Urraca lutou contra seu marido, contra a nobreza rebelde e até mesmo contra seu próprio filho para manter sua coroa. Ela era uma política astuta e uma líder resiliente, que navegou por um mundo que não estava preparado para uma mulher com tanto poder. O legado de Leão, no entanto, vai muito além de batalhas e conquistas. Foi no reinado de um dos netos de Urraca, Alfonso IX, que o reino deu ao mundo uma de suas construções mais duradouras. Em 1188, na cidade de Leão, o jovem rei Alfonso IX precisa de dinheiro e apoio para seu reinado, mas em vez de apenas impor sua vontade, ele faz algo revolucionário. Ele convoca as cortes, não apenas os nobres e o clero, como era o costume, mas pela primeira vez na história da Europa, ele convoca também os civis electi, cidadãos eleitos como representantes das cidades mais importantes do reino. Nestas cortes de Leão foram promulgados os decreta. Esses decretos não eram apenas ordens unilaterais, eram um conjunto de leis que garantiam direitos básicos. Eles protegiam os cidadãos e suas propriedades da violência e do abuso de poder, declaravam o direito a um julgamento justo e a inviolabilidade do lar. E, crucialmente, estabeleciam que o rei não poderia declarar guerra ou paz ou criar novos impostos sem o consentimento dessas cortes. Leão estava criando um sistema onde o poder do monarca era limitado e onde os cidadãos comuns tinham uma voz no governo. É por isso que em 2013 a Unesco reconheceu os Decreta das Cortes de Leão como memória do mundo, o mais antigo testemunho do sistema parlamentar europeu. A semente da democracia moderna europeia, que floresceria séculos depois, foi plantada ali, na capital do Reino de Leão. E como se isso não bastasse, Afonso IX também foi responsável pela fundação de outro pilar da civilização ocidental, a Universidade de Salamanca, uma das universidades mais antigas e prestigiadas do mundo. Mas enquanto Leão inovava e crescia, uma rivalidade definia seu destino, uma rivalidade com seu vizinho do leste, um condado que nasceu sob sua proteção, mas que cresceu com um espírito feroz e independente, Castela. A história de Leão e Castela é uma longa e complicada saga de união e separação. Eles eram como irmãos rivais, constantemente disputando a liderança da Reconquista. A primeira união aconteceu sob Fernando I, no século XI, que se tornou rei de Leão por direito de sua esposa, Sancha, e rei de Castela por herança. Mas, seguindo o costume, ele dividiu os reinos entre seus filhos após sua morte, e a separação voltou. Eles se uniram novamente sob o grande Afonso VI e se separaram mais uma vez após a morte de Afonso VII. Essa dança de coroa, guiada por casamentos, mortes e testamentos, continuou por gerações. Leão, com sua história, suas leis e sua capital imperial, se via como o reino sênior. Castela, mais jovem, mais agressiva, e na linha de frente da guerra, se via como o futuro. O ato final dessa longa saga ocorreu em 1230. Afonso IX de Leão morreu, deixando seu reino para suas filhas, Sancha e Dulce. Mas a mãe do rei de Castela agiu rapidamente. Através de negociações e da renúncia das infantas, ela garantiu que seu filho Fernando III herdasse também o trono de Leão. Nesse ano, 1230, as coroas de Leão e Castela foram unidas para sempre. Não foi uma conquista militar de Castela sobre Leão, foi uma união dinástica. Juntos eles formaram a coroa de Castela e Leão, a força dominante que eventualmente levaria à unificação da Espanha.
O Reino de Leão, como uma entidade política separada, deixaria de existir, mas seu espírito estava longe de morrer. Para entender o coração de Leão, não basta olhar para seus reis, é preciso caminhar por suas terras, e a maior artéria que pulsava através do reino era o Caminho de Santiago. A rota de peregrinação para o túmulo do apóstolo Tiago, em Santiago de Compostela, atravessava o coração do Reino de Leão. O caminho era uma superestrada medieval de cultura, fé e comércio. Peregrinos de toda a Europa traziam novas ideias, novas técnicas e novas formas de arte. Cidades como Burgos, Sarragún, Leão e Astorga floresceram ao longo da rota. Mosteiros e igrejas foram construídos em um novo estilo arquitetônico que os peregrinos ajudaram a espalhar, o românico. A Basílica de San Isidoro, em Leão, é um tesouro dessa era. Chamada de a Capela Sistina da arte românica, seu panteão real abriga os túmulos de mais de 20 reis e rainhas leoneses, e seus afrescos são um testemunho vibrante da fé e da arte daquele tempo. Ao contrário de muitos brasões de armas, o de Leão não vem de um evento ou de uma lenda. É uma das chamadas armas cantantes, um jogo de palavras visual. Leão, do latim legio, da 7ª legião romana que fundou a cidade, se tornou leon, o leão. Este símbolo de realeza e poder foi o primeiro a representar um reino na Europa, e hoje ocupa um lugar de honra no escudo da Espanha. Um reino com uma história tão rica não desaparece, ele se transforma. Seu legado foi absorvido, tornando-se a base sobre a qual a Espanha moderna foi construída. Sua coroa se uniu à de Castela. Sua experiência jurídica, pioneira nas cortes de 1188, ecoa nos parlamentos de todo o mundo. Sua arte românica ainda inspira admiração, seu símbolo ainda adorna sua bandeira. O Reino de Leão pode não existir mais nos mapas como uma nação independente, mas seu rugido ainda pode ser ouvido até os dias de hoje. Nas sombras das imponentes montanhas dos Pirineus, espremido entre os gigantes da história, existiu um reino. Um reino que se recusou a ser uma nota de rodapé nos livros de história. Este reino que durante 700 anos lutou, negociou e sobreviveu contra todas as probabilidades. Esta é a história do Reino de Navarra. No século VIII, no mundo em convulsão, ao sul os exércitos do Islão tinham varrido a Península Ibérica, chegando aos vales de Navarra. A norte, o poderoso Império Carolíngio de Carlos Magno olhava para o sul, ansioso por expandir as suas fronteiras. E no meio, apanhado entre o martelo e a bigorna, estava um povo antigo e ferozmente independente, os Vascones. Durante décadas, esta terra foi um campo de batalha. Os líderes vascones não eram peões nesse jogo de império. Eles eram mestres de sobrevivência, faziam aliança com os francos para repelir os muçulmanos e depois aliavam-se aos muçulmanos para repelir os francos. A lealdade era fluida, mas o objetivo era claro, a autonomia. Por volta do ano 824, um chefe local chamado Iniguarista conseguiu o impossível. Ele uniu os clãs vascones e fundou o que viria a ser conhecido como o Reino de Pamplona, o precursor de Navarra. Mas a sua ascensão ao poder não foi uma simples história de um herói cristão a lutar contra invasores. A verdade é ainda mais fascinante. O maior aliado de Iniguarista, o pilar de seu poder, era uma poderosa família muçulmana, os Banu Qazi. Na verdade, o líder dos Banu Qazi, Musa ibn Musa, era o meio-irmão de Ínigo. A sua aliança não era baseada na religião, mas no sangue e nos interesses partilhados. Juntos eles lutaram contra os exércitos de Carlos Magno e resistiram ao controle total do Emirado de Córdoba. O Reino de Navarro não nasceu de uma cruzada, mas de um ato de pragmatismo político. Emergiu de uma dupla rejeição, a rejeição do imperialismo do norte e da submissão ao sul. Durante quase 200 anos, este pequeno reino montanhês sobreviveu, lutando em duas frentes, pagando tributos quando necessário e defendendo ferozmente a sua independência. Mas no início do século XI, um rei subiu ao trono, um homem cuja ambição iria transformar Navarra de um pequeno estado tampão na potência dominante de toda a Espanha cristã. Seu nome era Sancho Garcés III, mas a história lembrar-se-ia dele como Sancho, o Maior. O reinado de Sancho III foi o apogeu indiscutível de Navarra.
A sul, o outrora poderoso califado de Córdoba tinha desmoronado, deixando um vácuo de poder. Sancho, através de uma combinação genial de guerra, diplomacia e casamentos estratégicos, preencheu esse vácuo. Ele se tornou governante de Aragão, Sobarbe, Ribargosa e, crucialmente, do vasto e poderoso Condado de Castela. A sua influência estendia-se de Barcelona aos confins de Galiza. As crônicas da época chamavam-lhe Rex Ibéricus, o rei ibérico. De um pequeno reino nos Pirineus, Sancho tinha forjado um pequeno império. Mas a sua visão ia para além da conquista. Sancho abriu Navarra à Europa. Ele redesenhou a rota do Caminho de Santiago, transformando o seu reino num corredor vibrante para peregrinos, comerciantes e ideias. Introduziu novas correntes de pensamento religioso e novas formas de arte, como a arquitetura românica, que ainda hoje pontilham a paisagem navarra. Ele modernizou seu reino e o colocou no mapa da Europa. No entanto, a história de Sancho o Maior é uma tragédia shakespeariana. O seu maior triunfo continha as sementes da queda de Navarra. No seu leito de morte, em 1035, ele tomou uma decisão fatídica. Dividiu seu império entre os seus 4 filhos. Ao seu primogênito, Garcia, deixou o reino ancestral de Navarra, mas a Fernando deu Castela, a Ramiro deu Aragão. Ao fazer isto, o maior rei de Navarra criou seus maiores rivais, Castela e Aragão, nascidos da vontade de Sancho, iam se tornar os reinos poderosos que séculos mais tarde devorariam a sua pátria. O apogeu de Navarra foi ironicamente o prelúdio de sua longa decadência. Então, como é que um reino, agora cercado por vizinhos mais poderosos, sobreviveu durante mais 500 anos? A resposta não está nos seus exércitos, mas nas suas leis. A verdadeira força de Navarra, o seu segredo para a sobrevivência, era o seu sistema jurídico único, conhecido como os fueros. Em Navarra, o lema era "antes leis do que reis". Ao contrário de outras monarquias que tendiam para o absolutismo, em Navarra o poder do rei era limitado. Os fueros eram um pacto, uma espécie de constituição medieval entre o governante e o povo. Um rei só era coroado depois de jurar solenemente proteger essas leis e costumes. Se ele violasse o juramento, suas ações poderiam ser declaradas ilegais e tirânicas. Este sistema, formalizado no século XIII no Fuero General de Navarra, era incrivelmente moderno para sua época e criou uma coesão social que permitiu ao reino resistir a pressões incríveis. A sociedade navarra era um mosaico. Nas montanhas, pastores de língua basca, nos vales, agricultores de língua romance, e ao longo do Caminho de Santiago, burgos inteiros de comerciantes e artesãos de origem francesa, conhecido como os francos. Havia também prósperas comunidades judaicas, as aljamas, que eram vitais para a economia. Todas estas comunidades, com suas próprias tradições e que por vezes tensões, eram mantidas unidas pela teia flexível dos fueros, que reconheciam e protegiam as particularidades locais. Mas a política externa de Navarra estava prestes a dar uma volta dramática. Em 1234, o último rei da dinastia nativa morreu sem herdeiros. Para evitar serem absorvidos por Castela ou Aragão, os nobres navarros olharam para o norte e ofereceram a coroa ao sobrinho francês do rei falecido, o Conde de Champagne. Essa decisão deu início a quase 300 anos de governo por dinastias francesas. Esta conexão francesa foi uma faca de 2 gumes. Trouxe cultura, prestígio e novas ideias, mas também trouxe problemas. A tensão atingiu o auge em 1276, quando a própria capital, Pamplona, se dividiu. Os burgos dos comerciantes francos, apoiados pela coroa francesa, entraram em guerra com o bairro nativo da navarreria. O resultado foi a destruição total da navarreria por um exército francês. Um evento traumático que deixou cicatrizes profundas. Mais tarde, Navarra e França foram unidas sob o mesmo rei. Durante mais de meio século, Navarra foi governada à distância a partir de Paris, como uma província secundária. Mas em 1328, os navarros reafirmaram sua soberania e escolheram a sua própria rainha, separando-se da coroa francesa e inaugurando uma nova dinastia, a Casa de Evreux.
Este período viu um renascimento. Sob o rei Carlos III, o Nobre, no final do século XIV, Navarra viveu uma idade de ouro, de paz e prosperidade. O seu maior legado é o deslumbrante Palácio Real de Olite, um castelo de conto de fadas que simbolizava o esplendor da corte navarra. Mas, tal como Sancho o Maior, antes dele, Carlos o Nobre, tomaria uma decisão com consequências trágicas. Ele casou Branca, sua filha e herdeira, com João, o príncipe herdeiro de Aragão. Este casamento, destinado a trazer segurança, iria em vez disso mergulhar o reino no seu período mais sombrio. Quando a Rainha Branca morreu em 1441, o seu marido João de Aragão recusou-se a entregar a coroa ao seu próprio filho, o herdeiro legítimo, Carlos, príncipe de Viana. João usurpou o trono, e essa traição dividiu o reino. A nobreza navarra fraturou-se em duas fações rivais que se odiavam: os Belmonteses, que apoiavam o príncipe legítimo Carlos, e os Agramonteses, que apoiavam o usurpador João. O que se seguiu foi mais de meio século de uma guerra civil devastadora. Não foi uma guerra de grandes batalhas, mas um conflito lento e venenoso de cercos, emboscadas e sabotagem, que arruinou a economia e envenenou a sociedade. A tragédia aprofundou-se. O príncipe Carlos morreu na prisão, possivelmente envenenado. A sua irmã e herdeira, Branca, também morreu em cativeiro, provavelmente assassinada a mando de sua outra irmã, Leonor, que tinha se aliado ao pai. Foi uma saga de traição familiar que deixou o reino fraco, dividido e vulnerável. E os seus vizinhos estavam a observar. Fernando o Católico, rei de Aragão e Castela e filho do usurpador João, via a Navarra independente como um espinho no seu flanco, uma porta de entrada para sua grande rival, a França. Em 1512 ele encontrou seu pretexto. Os reis de Navarra, desesperados, tinham assinado um tratado de defesa com a França. Fernando, um mestre da manipulação política, usou isto para obter uma bula papal que declarava os reis navarros hereges e o autorizava a invadir. Em julho de 1512, um exército massivo castelhano-aragonês invadiu Navarra. A sua tarefa foi tragicamente facilitada pela facção belmontesa, que no ato final da sua longa e amarga rivalidade, juntou-se aos invasores para derrotar os seus inimigos agramonteses. A conquista foi o culminar sangrento da Guerra Civil de Navarra. Com o reino a lutar contra si mesmo, a resistência foi inútil. Pamplona caiu a 25 de julho. Houve tentativas desesperadas de reconquistar o reino. Em 1521, um exército franco-navarro conseguiu libertar quase toda a Navarra, mas foi esmagado na decisiva Batalha de Noain. A resistência continuou em fortalezas isoladas como o lendário castelo de Amaiur, mas em 1524 os últimos focos de resistência foram extintos. O reino de Navarra estava quebrado. A vasta porção a sul dos Pirineus, a Alta Navarra, foi incorporada na coroa de Castela, mas não foi simplesmente absorvida, manteve o seu status de reino e, crucialmente, os seus fueros, as suas leis e instituições que sobreviveriam durante séculos. A norte dos Pirineus, uma pequena lasca de território, a Baixa Navarra, permaneceu um reino independente, governado pelos monarcas exilados, até ser finalmente absorvida pela França em 1620. A história do Reino de Navarra é uma saga épica de resiliência e tragédia. É a história de um povo que forjou um reino nas montanhas, que alcançou um poder imperial, que criou um sistema de leis único e que no final foi desfeito não apenas por inimigos externos, mas pelas próprias divisões internas. O seu legado vive não só nos castelos e igrejas que pontilham a sua paisagem, mas também na ideia duradoura de que as leis e os pactos podem ser mais poderosos do que as coroas e as espadas. Um reino perdido, mas nunca esquecido. Se eu te dissesse que um dos reinos mais singulares, influentes e ferozmente independentes da Europa nasceu entre vales rochosos, forjou um império no mar e operou sob um sistema de leis que desafiava o poder absoluto de seus próprios reis. E isso tudo séculos antes que essas ideias se tornassem moda. Essa é a história de um reino esquecido por muitos, mas cujo legado ecoa até hoje na identidade, na arte e na lei da Espanha moderna.
Essa é a história de um império construído sobre pactos e não apenas sobre conquistas. Esta é a história do Reino de Aragão. Nossa jornada começa na região montanhosa dos Pirineus, uma fronteira natural, selvagem e imponente entre a França e a Península Ibérica. No início do século XI, a península era um caldeirão fervente de reinos cristãos ao norte, e o poderoso Al-Andalus, o Emirado Muçulmano, ao sul. Era a Era da Reconquista, um período de séculos de conflitos, alianças e uma complexa convivência cultural. Aninhado nesses vales, existia um pequeno território, o Condado de Aragão. Não era grande, não era rico, mas era resiliente. Seus senhores eram vassalos dos reis de Navarra, uma peça modesta no grande tabuleiro de xadrez ibérico. Mas em 1035 um testamento mudaria tudo. O rei Sancho, o Grande de Navarra, em seu leito de morte, dividiu seu vasto reino entre seus filhos. Para seu filho ilegítimo, Ramiro, ele deixou o pequeno condado de Aragão. Não era um presente grandioso, era uma herança modesta, cercada por vizinhos mais fortes e ambiciosos, incluindo seus próprios irmãos. Mas Ramiro I não tinha a alma de um mero conde. Ele tinha sangue real em suas veias e a ambição de alcançar a majestade. Ele olhou para seu pequeno domínio montanhoso e não viu um fim em si mesmo, mas um começo de algo grandioso. Através de uma combinação de diplomacia, casamentos estratégicos e, claro, da espada, ele começou a expandir seu território. Ele absorveu os condados vizinhos de Sobrarbe e Ribagorza, unindo os 3 antigos condados pirenaicos em uma única entidade. Foi Ramiro quem elevou esse conjunto de terras ao status de reino. Nascia oficialmente o Reino de Aragão, um reino forjado no granito das montanhas e na vontade de ferro de seu primeiro monarca. Ramiro I morreu em batalha, lutando para expandir e consolidar seu sonho. Ele não criou um império, mas plantou a semente. Ele estabeleceu a fundação sobre a qual uma estrutura muito maior e mais complexa seria construída. A história de Aragão poderia ter terminado aí, como a de tantos outros pequenos reinos medievais. Mas o destino e uma crise de sucessão preparavam um dos arranjos políticos mais fascinantes da história europeia. Décadas depois, o neto de Ramiro I, Afonso I, o Batalhador, morreu sem deixar herdeiros. O reino mergulhou no caos. Para evitar que Aragão fosse absorvido pelo reino vizinho, o reino de Castela, a nobreza aragonesa tomou uma decisão desesperada. Trouxeram de volta à corte o irmão de Afonso, que vivia em um mosteiro. Ramiro II, conhecido como o Monge, não tinha nenhum desejo de governar. Ele era um homem de Deus, não de Estado, mas ele cumpriu seu dever. Ele se casou e de sua união nasceu uma herdeira, uma menina chamada Petronila. Com apenas 1 ano de idade, ela se tornou a peça central de uma manobra política genial. Ramiro, o monge, sabia que precisava de um aliado poderoso para proteger sua filha e o reino. Ele olhou para o leste, para o próspero e poderoso Condado de Barcelona, governado por Raimundo Berengário IV. O que se seguiu foi um acordo. Um casamento em caça, um contrato de casamento que estipulava que Raimundo Berengário governaria, mas não como rei de Aragão. Ele seria o príncipe de Aragão e o conde de Barcelona. Petronila, a filha do monge, detinha o título real e o passaria para seu filho. Não era mais apenas o reino de Aragão, nem apenas o condado de Barcelona. Era a coroa de Aragão, uma federação de territórios. Imagine 2 empresas que concordam em ter o mesmo CEO, mas mantêm seus próprios nomes, suas próprias diretorias, suas próprias culturas e suas próprias regras internas. Aragão manteve suas leis, suas cortes e suas tradições. A Catalunha, o coração do Condado de Barcelona, fez o mesmo. Eles eram unidos na figura do monarca, mas distintos em sua administração. Essa estrutura única, essa união de iguais, seria a chave para a futura expansão e para a identidade complexa da coroa de Aragão. Com a casa em ordem e a união com a potência marítima de Barcelona garantida, os olhos da coroa de Aragão se voltaram para o mar, o Mediterrâneo. Para os romanos era o Mare Nostrum, nosso mar. Para a coroa de Aragão se tornaria seu campo de jogos, sua fonte de riqueza e seu destino. O arquiteto dessa expansão foi um dos maiores reis da história espanhola, Jaime I, o Conquistador. Um homem que reinou por impressionantes 63 anos no século XIII. Jaime não era um rei que reinava apenas do alto de seu trono.
Ele era um guerreiro que liderava suas tropas pessoalmente, um estrategista que via no mar o futuro de sua coroa. Seu primeiro grande alvo foram as Ilhas Baleares. Maiorca, em particular, era um ninho de piratas que ameaçava o comércio catalão e aragonês. Em 1229, Jaime reuniu uma enorme frota. A conquista foi brutal, um reflexo da época, mas estratégica. Com Maiorca sob seu controle, Jaime acabou com a ameaça pirata e também estabeleceu uma base crucial para o comércio e para futuras expansões. A coroa de Aragão estava se tornando uma talassocracia, um reino baseado no poder naval. Mas a maior conquista de Jaime ainda estava por vir, o Reino de Valência, uma taifa muçulmana rica e fértil ao sul de seu território. A campanha foi longa e árdua, uma série de cercos e batalhas que duram anos. Em 1238, a cidade de Valência finalmente caiu. Mas Jaime, mostrando uma notável visão de futuro, não simplesmente anexou o território. Ele o estabeleceu como um novo reino dentro da coroa de Aragão, com suas próprias leis e instituições sob seu governo. A coroa era agora um mosaico de 3 reinos: Aragão, Catalunha, Barcelona e o recém-criado Reino de Valência. A sede de expansão não parou com Jaime I. Seus sucessores continuaram a olhar para o mar. A próxima grande aventura os levou à Sicília. Em 1282, a população da Sicília se rebelou contra o domínio francês no famoso e sangrento evento conhecido como as Vésperas Sicilianas. Eles ofereceram a coroa a Pedro III de Aragão, casado com uma descendente dos antigos reis da Sicília. Pedro a aceitou. Seguiu-se uma guerra contra a França e o papado, mas no final a bandeira de Aragão tremulava sobre a Sicília, outra joia em sua coroa mediterrânea. De lá o império se estendeu. A Sardenha foi conquistada no século XIV, após uma longa e custosa luta contra Pisa e Gênova. E finalmente no século XV, Afonso V, o Magnânimo, transformou seu sonho em realidade ao conquistar o reino de Nápoles, no sul da Itália. Ele chegou a transferir sua corte para Nápoles, governando seu vasto império a partir da Itália. Nesse ponto, a coroa de Aragão era uma potência. De suas origens humildes nas montanhas, ela agora controlava um arco de territórios que se estendia pelo Mediterrâneo ocidental e central. Suas frotas comerciais, protegidas por suas galerias de guerra, dominavam as rotas comerciais. Mercadores catalães, valencianos e maiorquinos podiam ser encontrados em Alexandria, Tunis e Constantinopla. O ouro fluía para Barcelona, Valência e Palma. Aragão havia se tornado um império de ilhas e cidades costeiras. Mas o que tornava a coroa de Aragão verdadeiramente única não era apenas seu império, mas a forma como ela era governada. Enquanto a maior parte da Europa caminhava em direção ao absolutismo, onde a vontade do rei era lei, Aragão seguia um caminho diferente, um caminho de pactos e leis. Essa filosofia política era conhecida como pactismo. A ideia era simples. O poder do rei não era um direito divino absoluto, mas um contrato, um pacto entre o governante e seus súditos. O rei era rei porque o povo, ou mais precisamente as elites do reino, o aceitavam como tal. E essa aceitação estava condicionada ao respeito do rei pelas leis e privilégios da terra. Essa ideia não era apenas uma teoria, ela era vivida através de instituições poderosas. A primeira eram as cortes. Cada reino da coroa tinha suas próprias cortes, uma assembleia que representava os 3 braços da sociedade: a nobreza, o clero e os cidadãos das cidades. O rei precisava convocar as cortes para pedir dinheiro ou para criar novas leis, e as cortes podiam dizer não. Elas negociavam ferozmente com o monarca. Nós te damos este subsídio, eles poderiam dizer. Mas em troca, você deve atender a estas queixas e garantir estes privilégios. Era um sistema de freios e contrapesos em plena Idade Média. A base legal de tudo isso eram os fueros. Os fueros eram as compilações de leis, costumes e privilégios de cada reino. Eles eram sagrados. Quando um novo rei ascendia ao trono, sua primeira obrigação era viajar para cada um de seus reinos e jurar solenemente que respeitaria seus fueros. Existe uma fórmula de juramento, talvez apócrifa, mas que captura perfeitamente o espírito aragonês. Nós, que valemos tanto quanto vós, mas juntos valemos mais do que vós, vos fazemos nosso rei e senhor, contanto que guardeis nossos fueros e liberdades. E se não, não.
Se o rei quebrava o juramento, o povo tinha o direito de resistir. E para garantir que ninguém, nem mesmo o rei, estivesse acima da lei, Aragão desenvolveu uma instituição quase única no mundo, o Justicia de Aragón. O Justicia não era um juiz comum, ele era um nobre, cujo papel era servir como o árbitro supremo nos conflitos entre o rei e a nobreza, ou entre os nobres. Ele era o intérprete e o guardião dos fueros de Aragão. Sua autoridade era imensa. Ele representava a supremacia da lei sobre o poder bruto. Um rei não podia, por exemplo, prender ou executar um nobre aragonês sem o consentimento do Justicia. Era um protótipo medieval de um ser tribunal, uma salvaguarda contra a tirania. Ao longo de sua história, reis notáveis se sentaram no trono de Aragão. Pedro IV, que reinou no século XIV, era conhecido como o Cerimonioso, e o nome lhe convinha. Ele era obcecado com a majestade, o ritual e a história de sua coroa. Foi ele quem reincorporou à força o reino de Maiorca sob o controle direto da coroa, punindo a deslealdade de seus parentes. Foi um administrador meticuloso, um centralizador dentro dos limites do sistema pactista, que fortaleceu a burocracia real e deixou crônicas detalhadas de seu próprio reinado. Ele personificava a consciência de Aragão como uma grande e antiga dinastia. E então, no século XV, chegamos a uma das figuras mais importantes da história da Espanha e da Europa, Fernando II de Aragão, conhecido como o Católico. Fernando era a personificação da astúcia política, um diplomata brilhante, um estrategista militar e um mestre do jogo de poder. Ele era aragonês em sua essência, educado na tradição pactista, mas sua visão ia além das fronteiras de sua coroa. E sua visão encontrou seu par em uma mulher igualmente formidável, a herdeira do reino vizinho, o maior e mais populoso da península, Isabel I de Castela. O casamento deles, em 1469, foi um evento que mudaria o mapa do mundo. A união de Fernando e Isabel, os reis católicos, marcou o início da Espanha como a conhecemos. Juntos eles concluíram a Reconquista com a tomada de Granada em 1492. No mesmo ano, patrocinaram a viagem de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, abrindo as portas para um novo mundo. Eles unificaram a política externa e forjaram uma identidade comum. Mas é crucial entender o que essa união significou para Aragão. Não foi uma fusão. A coroa de Aragão não desapareceu. Foi mais uma vez uma união dinástica. Fernando continuou a ser o rei de Aragão, governando de acordo com suas leis e instituições. Isabel era a rainha de Castela. Eles eram monarcas de dois reinos distintos. Aragão manteve suas cortes, seu Justicia, sua moeda e seus fueros. O Império Mediterrâneo continuou a ser administrado a partir de Aragão e Catalunha. O novo e vasto Império Americano, no entanto, era uma empreitada estritamente castelhana. Era uma Espanha unida na prática, mas ainda plural em sua constituição. Esse delicado equilíbrio durou por mais 2 séculos, sob os reis Habsburgos que sucederam Fernando e Isabel. Mas o mundo estava mudando. O modelo de Estado absolutista e centralizado, personificado pela França do Rei Sol, estava se tornando a norma, e o sistema medieval e federalista da coroa de Aragão parecia, para alguns, uma relíquia do passado. O reino de Aragão encontrava seu crepúsculo. Em 1700, o último rei de Habsburgo da Espanha, Carlos II, morre sem deixar herdeiros. Seu testamento nomeia como sucessor um príncipe francês, Philippe de Anjou, neto do poderoso Luís XIV da França. Sua ascensão ao trono como Filipe V desencadeou uma guerra em toda a Europa, a Guerra da Sucessão Espanhola. De um lado, Filipe V e a França, defendendo um modelo de monarquia centralizada e absolutista. Do outro, uma grande aliança liderada pela Áustria, Inglaterra e Holanda, que apoiava o arquiduque Carlos da Áustria como rei, temendo o poder excessivo da França. A Espanha se dividiu. A coroa de Castela, em sua maior parte, apoiou Filipe V.
Mas os territórios da coroa de Aragão viram no modelo francês a morte de suas tradições. Eles temiam, com razão, que um rei Bourbon, criado na corte de Versalhes, não tivesse paciência para seus fueros, suas cortes e seu sistema de pactos. Eles apostaram tudo no arquiduque Carlos, que lhes prometeu manter suas antigas leis. Eles escolheram o lado perdedor. A batalha decisiva em solo espanhol aconteceu em 1707, em Almansa. As tropas de Filipe V esmagaram o exército austracista. Com a vitória militar assegurada, Filipe V não mostrou clemência. Entre 1707 e 1716, ele emitiu uma série de decretos que ficariam conhecidos como os Decretos de Nueva Planta. Eles eram, em essência, a certidão de óbito da coroa de Aragão como entidade política. Os decretos aboliram os fueros e as instituições de Aragão, Valença, Catalunha e Maiorca. As cortes foram dissolvidas. O Justícia de Aragão foi extinto. O sistema legal foi substituído pelas leis de Castela. A coroa de Aragão, a federação de reinos que existiu por mais de 600 anos, foi desmantelada. E seus territórios foram formalmente integrados em um novo estado centralizado e unificado, o Reino da Espanha. O reino se foi, o império se desfez, as leis foram apagadas dos livros de leis. A história do Reino de Aragão é uma saga de ambição, inovação e, finalmente, tragédia. É a história de como um pequeno condado nas montanhas se tornou um império no mar. Hoje, Aragão é uma comunidade autônoma dentro da Espanha, com sua própria bandeira, que ostenta as mesmas barras vermelhas e douradas que tremulavam nas galerias que conquistaram a Sicília. Sua história nos faz entender que a Espanha moderna não é uma entidade monolítica, mas um mosaico de antigos reinos e identidades. As terras ibéricas medievais eram salpicadas por inúmeras fortalezas e castelos, que inspiraram o nome a um dos reinos mais poderosos da Idade Média Ocidental, o Reino de Castela, o coração pulsante que deu origem à Espanha que conhecemos e ao império onde o sol nunca se punha. Prepare-se para conhecer a épica saga de um pequeno condado rebelde que se tornou o famoso Reino de Castela e que mudou a face do mundo para sempre. Nossa história começa no século IX, em um cenário de conflito constante. Grande parte da Península Ibérica, que os muçulmanos chamavam de Al-Ándalus, estava sob o domínio do Emirado de Córdoba, uma das maiores potências culturais e militares da época. No norte, pequenos reinos cristãos, como Astúrias e Pamplona, resistiam, agarrando-se às montanhas como seu último refúgio. Entre o poderoso Al-Ándalus ao sul e o Reino de Leão ao norte, havia uma vasta faixa de terra semidespovoada, uma perigosa fronteira conhecida como o Vale do Douro. Era uma terra de ninguém, um campo de batalha constante, onde exércitos marchavam, aldeias eram queimadas e a vida humana parecia ter pouco valor. Mas era também uma terra de oportunidades para os corajosos, os desesperados e os ambiciosos. Foi nesse caldeirão de perigo e promessa que nasceu Castela. Seu nome significa castelo, e não era à toa. Para sobreviver, seus habitantes ergueram uma infinidade de torres de vigia, fortalezas e castelos. No início, Castela era apenas um condado ligado ao Reino de Leão, governada por condes nomeados pelo rei leonês. Sua função era simples, ser a primeira linha de defesa, o escudo contra as constantes incursões muçulmanas. Mas os castelhanos, vivendo sob a ameaça constante, desenvolveram uma sociedade diferente. Era mais militarizada, mais pragmática e, paradoxalmente, mais livre. Para atrair colonos para aquela zona de guerra, os reis precisavam oferecer terras e privilégios que garantiam liberdades desconhecidas em outras partes da Europa feudal. Um ditado da época resumia bem a mentalidade castelhana: larga é Castela, uma terra de fronteiras abertas e possibilidades. Mas não demoraria para este povo que prezava sua autonomia a entrar em conflito com seus suzeranos, os reis de Leão. O ponto de virada tem um nome: Fernán González. Em meados do século X, este conde lendário, astuto e carismático, decidiu que Castela já não seria mais um mero peão no tabuleiro político de Leão.
Ele unificou vários condados castelhanos sob seu comando, e através de uma mistura de diplomacia ousada e rebelião aberta, transformou o título de Conde de Castela em hereditário. Na prática, ele se tornou o primeiro governante soberano de Castela, o pai fundador de um reino. As lendas contam que ele enganou o rei de Leão para vender o condado pelo preço de um cavalo e um açor, que é uma ave apreciada pelos praticantes de falcoaria. Este conto, que embora apócrifo, captura perfeitamente o espírito astuto e desafiador de Castela. Castela não era mais apenas uma fronteira, era uma potência em ascensão, pronta para forjar seu próprio destino e liderar o movimento que definiria a Idade Média na Espanha, a Reconquista. Se o século X viu o nascimento de Castela, os séculos seguintes veriam sua ascensão meteórica, impulsionada por uma missão que unia a fé e a espada. A Reconquista foi uma longa e complexa série de guerras, tréguas, alianças e traições, que durou quase 800 anos. E Castela estava no epicentro desse furacão. Após o colapso e a fragmentação do poderoso Califado de Córdoba em pequenos reinos de taifas no século XI, os reinos cristãos do norte viram uma oportunidade de ouro. Castela, agora unida a Leão sob reis como Fernando I e Afonso VI, liderou o avanço. A conquista de Toledo em 1085 por Afonso VI foi um marco monumental. A antiga capital do reino visigodo, um centro cultural e estratégico, estava de volta às mãos cristãs. Foi um choque tão grande para o mundo islâmico que provocou a intervenção de novos e formidáveis impérios do norte da África. Primeiro os almorávidas e depois os almohadas. Esses novos inimigos, com seus guerreiros fervorosos guiados por sua fé, frearam o avanço cristão e infligiram derrotas devastadoras. O pêndulo da guerra balançava perigosamente. Foi nesse momento crítico que a resiliência castelhana foi posta à prova e que o palco foi montado para a batalha mais decisiva da Reconquista. Em 16 de julho de 1212, perto de um local chamado Las Navas de Tolosa, no sul da Espanha, dois gigantescos exércitos se encararam sob o sol escaldante da Andalúzia. De um lado, o califa almohada, Al-Nasir, com uma força multinacional vinda de todo o seu império. Do outro, uma rara aliança de reis cristãos, liderada por Afonso VIII de Castela e acompanhado por Sancho VII de Navarra e Pedro II de Aragão. O destino da península estava em jogo. Se os cristãos perdessem, a maré poderia virar permanentemente a favor dos almohadas. A batalha foi brutal. As crônicas descrevem um mar de aço e poeira. A infantaria castelhana, no centro, sofreu baixas terríveis e esteve perto de entrar em colapso. Mas no momento crucial, Afonso VIII e outros reis lideraram uma carga desesperada de cavalaria. A lenda mais famosa da batalha conta como os guerreiros de Navarra, liderados por seu rei gigante, conseguiram romper as correntes que protegiam a tenda pessoal do califa, provocando o pânico e a fuga de Al-Nasir. A vitória em Las Navas de Tolosa foi total e avassaladora. O poder militar almohada na península foi quebrado para sempre. O caminho para o sul, para o coração de Al-Ándalus, estava aberto. Mas conquistar é uma coisa, segurar e repovoar é outra. E aqui entram em cena alguns dos guerreiros mais fascinantes da Idade Média, as ordens militares. Pense nelas como uma fusão de monge e cavaleiro. Ordens como as de Selavatra, Santiago e Alcântara eram compostas por homens que faziam votos de pobreza, castidade e obediência, mas cuja principal missão era lutar. Eram as forças especiais da Reconquista. Eles viviam em conventos-fortaleza, patrulhavam as fronteiras mais perigosas e recebiam vastas extensões de terra em troca de seus serviços. Eles acabaram se tornando incrivelmente ricos e poderosos, verdadeiros estados dentro do estado, com um papel fundamental na defesa e na administração das novas terras conquistadas. Com o caminho aberto após a Batalha de Las Navas e a fronteira protegida pelas ordens, o século VIII tornou-se o grande século da expansão castelhana.
O rei Fernando III, que mais tarde seria canonizado como São Fernando, personificou essa era de triunfo. Em 1230, ele unificou definitivamente as coroas de Castela e Leão, criando a entidade política mais poderosa da península. E então, ele liderou suas tropas em uma campanha implacável, conquistando as joias de Al-Andalus. Córdoba, a antiga capital do califado, caiu em 1236, Múrcia em 1243, Jaén em 1246 e finalmente a magnífica Sevilha, que caiu em 1248 após um longo e difícil cerco. Em poucas décadas, o mapa da península havia se transformado. O domínio muçulmano agora estava reduzido ao pequeno Emirado de Granada, no sul. O poder de Castela era inquestionável. A força de Castela não residia apenas em sua força militar, mas também em sua capacidade de assimilar, legislar e criar uma cultura única. Para entender essa faceta, precisamos falar de um rei cujo legado foi construído não com a espada, mas com a pena. Afonso X, o Sábio. Filho do conquistador Fernando III, Afonso X assumiu o trono em 1252, com uma ambição diferente. Ele sonhava em transformar Castela em um reino de leis, cultura e conhecimento. Sua maior realização foi, sem dúvida, o patrocínio da Escola de Tradutores de Toledo. Toledo, com sua longa história de convivência entre cristãos, muçulmanos e judeus, era um repositório de sabedoria. Afonso reuniu um time de estudiosos das três culturas para uma tarefa monumental: traduzir para o latim e, crucialmente, para o castelhano, as grandes obras da ciência, filosofia, medicina e astronomia, que o mundo islâmico havia preservado e aprimorado a partir de fontes gregas. O impacto disso foi enorme. Era como se a Europa, ainda mergulhada profundamente na Idade Média, de repente ganhasse acesso a uma biblioteca perdida de conhecimento. Obras de Aristóteles, Ptolomeu, Euclides e Avicenas foram disseminadas, alimentando o fogo que mais tarde se tornaria o Renascimento. Foi uma verdadeira ponte de conhecimento entre civilizações, e o castelhano era o seu idioma principal. Afonso X tomou uma decisão revolucionária. Ele decretou que o castelhano, a língua falada pelo povo e não o latim, seria a língua da administração, da justiça e da cultura. Ele próprio supervisionou a criação de grandes obras em castelhano, como a História de Espanha, a primeira grande crônica de história do país, e as Siete Partidas, um monumental código legal que se tornaria a base do direito na Espanha e em suas colônias por séculos. Ele padronizou a ortografia e a gramática, dando ao castelhano o status e a estrutura de uma grande língua europeia. Cada vez que alguém fala espanhol hoje, está em parte falando a língua que Afonso X ajudou a forjar. No entanto, por trás dessa efervescência cultural, o reino estava em crise. Afonso gastou fortunas em sua fracassada tentativa de ser coroado Sacro Imperador Romano. Ele enfrentou rebeliões da alta nobreza, que se ressentia de suas tentativas de centralizar o poder e impor leis iguais para todos, e no final de sua vida, enfrentou a tragédia de uma guerra civil contra seu próprio filho, Sancho. Afonso o Sábio morreu em 1284, um homem amargurado e desiludido, talvez percebendo que governar mentes era mais fácil do que governar homens. O século XIV chegou à Europa como um apocalipse. A crise climática, a fome, as revoltas sociais e, acima de tudo, a peste negra abalaram os alicerces do mundo medieval. Castela não foi exceção. A terra que parecia tão vasta e cheia de oportunidades, agora parecia amaldiçoada. E em meio a essa crise, um conflito dinástico brutal mergulharia o reino na mais sangrenta de suas guerras civis. No centro do drama estavam dois meio-irmãos, filhos do rei Afonso XI, Pedro I e Henrique de Trastámara. Pedro I, o herdeiro legítimo, é uma das figuras mais controversas da história espanhola. Para seus inimigos e para a nobreza que ele tentou subjugar, ele era Pedro o Cruel, um tirano paranoico que assassinava seus rivais sem piedade, incluindo vários de seus próprios meio-irmãos. Para seus apoiadores e para o povo comum, que ele muitas vezes protegia dos abusos dos nobres, ele era Pedro o Justiceiro, um rei severo, mas justo, que acreditava na supremacia da coroa e da lei.
Pedro era um homem inteligente e determinado, mas também implacável e desconfiado, moldado por uma infância de intrigas e perigos. Do outro lado estava seu meio-irmão, Henrique de Trastámara, o filho bastardo mais velho, carismático e apoiado pela maior parte da alta nobreza, que via em Pedro uma ameaça a seus privilégios feudais. O que começou como uma disputa familiar rapidamente se transformou em uma guerra total, que dividiu Castela ao meio. E o conflito não ficou contido nas fronteiras do reino. Ele se tornou um campo de batalha secundário da Guerra dos 100 Anos, que assolava a França. Pedro I aliou-se à Inglaterra e ao seu famoso príncipe guerreiro Eduardo, o Príncipe Negro. Henrique, por sua vez, buscou o apoio da França e de suas temidas Companhias Brancas, bandos de mercenários liderados pelo brilhante estrategista Bertrand du Guesclin. A guerra foi uma sucessão de batalhas ferozes, cercos e reviravoltas. Em 1367, na Batalha de Nájera, Pedro I e o Príncipe Negro obtiveram uma vitória esmagadora sobre Henrique e du Guesclin. Parecia que o trono de Pedro estava seguro, mas ele cometeu um erro fatal. Não pagou ao Príncipe Negro pelos seus serviços. O príncipe inglês, ofendido e doente, retirou-se da campanha, deixando Pedro vulnerável. Henrique, que havia fugido para a França, retornou com novas forças. A maré virou. Em 1369, o ato final do drama aconteceu no castelo de Montiel. Após ser derrotado em batalha, Pedro foi atraído para uma armadilha na tenda de du Guesclin, sob o pretexto de negociar. Lá ele encontrou seu meio-irmão Henrique. As crônicas contam que os dois reis se atracaram em um combate mortal. Pedro, mais forte, estava por cima, prestes a matar Henrique, quando um dos homens de du Guesclin agarrou Pedro pelos pés, dizendo a famosa frase: "Não tiro nem ponho o rei, mas ajudo meu senhor." A virada permitiu que Henrique apunhalasse e matasse seu irmão. A morte de Pedro I marcou o fim da dinastia de Borgonha e o início de uma nova, a Casa de Trastámara. Henrique II subiu ao trono, mas o preço foi alto. A coroa estava dividida e enfraquecida, e a nobreza que o ajudou a chegar ao poder agora exigia sua recompensa, tornando-se mais poderosa e desobediente do que nunca. A instabilidade parecia ser o novo normal, mas foi justamente dessa era de caos que surgiria a solução. Uma solução que não viria de uma batalha, mas de um casamento que mudaria para sempre o destino de Castela e daria início à Espanha moderna. Os reis fracos da dinastia Trastámara, como João II e Henrique IV, conhecido como o Impotente, foram incapazes de controlar uma nobreza predatória e dividida em facções. O reino parecia à deriva, um nau sem rumo em um mar de intrigas palacianas. Nesse cenário de incerteza surgiram duas figuras que iriam reescrever a história: Isabel de Castela, meia-irmã do rei Henrique IV, e Fernando de Aragão, herdeiro do reino vizinho da coroa de Aragão. Isabel era uma jovem de inteligência notável, portadora de uma fé profunda e de uma vontade de ferro. Desprezada e mantida longe da corte durante grande parte de sua juventude, ela aprendeu a navegar no perigoso mundo da política castelhana. Ela recusou os casamentos arranjados por seu irmão, que visavam usá-la como peão político. Em vez disso, ela tomou uma decisão audaciosa e arriscada: casar-se com Fernando de Aragão. O casamento, realizado em segredo em Valladolid em 1469, foi um ato de desafio político. Fernando teve que viajar disfarçado de mercador para evitar ser capturado. A união de dois herdeiros poderosos sem a sanção real enfureceu Henrique IV. Mas Isabel e Fernando sabiam o que estavam fazendo. Eles representavam a esperança de ordem e estabilidade. Quando Henrique IV morreu em 1474, a questão da sucessão explodiu. Isabel se autoproclamou rainha de Castela, mas sua sobrinha Joana, apelidada de A Beltraneja, por rumores de que era filha ilegítima da rainha com um nobre chamado Beltrán de la Cueva, também reivindicou o trono. Joana era apoiada por uma facção de nobreza castelhana e, crucialmente, pelo poderoso rei de Portugal, que era seu tio e pretendente. A Guerra de Sucessão Castelhana foi o teste de fogo para Isabel.
Enquanto Fernando se mostrava um brilhante líder militar, Isabel revelava seu gênio político. Ela viajava incansavelmente pelo reino, assegurando a lealdade das cidades, reformando o exército e projetando uma imagem de autoridade e legitimidade. A Batalha de Toro, em 1476, embora militarmente inconclusiva, foi uma vitória política decisiva para Isabel, consolidando seu apoio dentro de Castela. A guerra terminou com o Tratado de Alcáçovas, que reconheceu Isabel como rainha de Castela. Com o trono seguro, Isabel e Fernando, que se tornaram conhecidos como os Reis Católicos, iniciaram um programa de reformas para restaurar o poder da coroa. Eles criaram a Santa Irmandad, uma instituição policial criada com a finalidade de manter a ordem pública e reprimir crimes, especialmente nas áreas rurais e em locais onde a autoridade real tinha dificuldade de alcance. Eles reformaram os conselhos reais e a justiça, colocando juristas letrados no lugar de nobres turbulentos, e estabeleceram a famosa Inquisição Espanhola, um instrumento para garantir a ortodoxia religiosa, mas também um poderoso mecanismo de controle social e político. Seu governo conjunto foi definido pela famosa Concórdia de Segóvia, um acordo que estabelecia que eles governariam juntos, mas cada reino manteria suas próprias leis e instituições. Com a ordem restaurada em casa, os reis católicos voltaram sua atenção para um último capítulo da Reconquista, a conquista do Emirado de Granada. Em 1492, após 10 anos de guerra, o último governante muçulmano entregou as chaves da cidade. A Reconquista, iniciada quase 8 séculos antes, em uma caverna nas montanhas das Astúrias, estava finalmente completa. Eles sonhavam com um reino unido não apenas sob uma coroa, mas sob uma única cruz, uma Espanha católica. A ferramenta para essa unificação forçada já existia, a temível Inquisição Espanhola, criada anos antes para policiar a fé dos conversos. Judeus convertidos ao cristianismo que eram frequentemente suspeitos de praticar a sua antiga fé em segredo. No mesmo palácio de Alhambra, que simbolizava a vitória sobre o Islã, os reis católicos assinaram o Decreto de Alhambra, uma ordem que era brutal e inequívoca. Todos os judeus praticantes em Castela e Aragão tinham de se converter ao catolicismo ou deixar o país em 4 meses. Era uma escolha quase impossível, principalmente para uma comunidade que vivia na península há séculos, desde os tempos romanos. Dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas, vender os seus bens a preços irrisórios e partir para o exílio. Para Castela, o preço da pureza religiosa foi uma fuga de talentos. Médicos, comerciantes, financistas e artesãos qualificados foram perdidos para sempre. Um golpe econômico e cultural cujos efeitos negativos se prolongariam por gerações, mesmo com todo o ouro que viria das Américas. A era da convivência, a complexa coexistência medieval entre as 3 culturas estava oficialmente morta, substituída pela visão intransigente de um império católico e unificado. E nesse mesmo ano de 1492, Isabel tomou outra decisão que mudaria o mundo. Contra o conselho de muitos, ela decidiu financiar a expedição de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que prometia encontrar uma nova rota para as Índias, navegando para o oeste. A descoberta de um novo mundo pelos espanhóis derramou riquezas inimagináveis em Castela, transformando-a na primeira potência global da era moderna. A Coroa de Castela foi a mais importante entidade política da Península Ibérica por séculos, mas o fim definitivo da Coroa de Castela como uma entidade política veio como consequência de um grande conflito europeu, a Guerra da Sucessão Espanhola em 1701. Com a morte do último rei Habsburgo, Carlos II, sem descendência, as 2 grandes potências reclamaram o trono. A França para o neto de Luís XIV, Filipe de Anjou, da Casa de Bourbon, e a Áustria para o arquiduque Carlos de Habsburgo. A Coroa de Castela apoiou maioritariamente o candidato francês Filipe, enquanto a Coroa de Aragão apoiou o candidato austríaco, temendo que o modelo centralista francês dos Bourbons acabasse com as suas leis e autonomias históricas. Após uma longa e sangrenta guerra, Filipe de Anjou saiu vitorioso, tornando-se Filipe V de Espanha.
Em retaliação ao apoio dos territórios aragoneses ao seu rival e inspirado pelo modelo absolutista e centralizado do seu avô, Filipe V, promulgou os Decretos de Nueva Planta. Esses decretos aboliram as instituições, as leis e os sistemas fiscais dos reinos da coroa de Aragão, Valência, Catalunha e Maiorca. Mas, crucialmente, também aboliram formalmente as instituições da coroa de Castela, fundindo tudo numa única e centralizada monarquia espanhola. As antigas cortes de Castela foram dissolvidas e substituídas por uma corte de Espanha, e o sistema de conselhos foi reformado sob o modelo ministerial francês. O Reino de Castela, a entidade forjada nas fronteiras da Idade Média, deixava oficialmente de existir, tornando-se a fundação de um novo Estado-nação, o Reino da Espanha.